Minha conexão caiu aqui. Vamos tentar aqui. Tô no 4G. Vamos ver se o Wi-Fi não tá ajudando. Vamos ver se o 4G ajuda. Esperar o Johnny entrar aí. A galera tá entrando aí. Vamos lá. Tentar mais uma vez aqui. Tá me vendo, reverendo? Tô vendo, mas só que a câmera tá invertida de novo. Ah, rapaz, essa câmera tá nos dando dor de cabeça, viu? E agora? Não, ainda tá com a imagem Ainda? invertida. É. Não sei o que aconteceu, o sinal caiu. Hoje estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos aqui, pessoal. Vamos lá, vamos aguardar aqui. E agora? Mesma coisa, tô vendo sua janela. Ah, rapaz. Nada? Nada. O Colavão colocou, vai dando glória, glória aí. Isso dá glória, dá glória a Deus mesmo. É isso aí. Agora vai, hein? Agora vai, hein? E agora? Mesma coisa. Ah, rapaz. Ah, agora foi. Pra mim que tá aparecendo a janela ainda. Pra mim tá me aparecendo. Eu tô me vendo, eu tô lhe vendo e tô me vendo. Agora mudou. Mas aqui tá aparecendo a báscula ainda. Vê agora. Nada? Nada, não mudou nada. Hoje a internet resolveu trollar a gente. Oh. Vamos lá, torce aí, galera. Vamos torcer. Torcer pra dar tudo certo. Nada, meu amigo. Mesma coisa. Ah, rapaz. Se eu fosse um pentecostal, eu dizia que isso era obra do cão agora, né? O Clavão tá perguntando, cadê você, Lampião? Eita Deus. Cadê você, flecha aguda? Cadê o Lamp? Sumiu o homem. Sumiu. Esse áudio aí que vocês estão citando é massa, né? O homem sumiu, rapaz. O homem sumiu de verdade mesmo. Voltou. Vamos ver se agora vai.
Agora vai, hein? Ei, E aí? nada ainda. Acho que eu vou fazer a live com a janela. Agora, deixa assim. Agora sim. Agora apareceu. Rapaz, eu acho que é a tua internet, visto que a tua cara tá meio deformada aí. Aqui pra mim tá beleza. Mas vamos continuar, que o tempo não passa. Mas vamos lá, você lembra onde você estava? Onde você tinha parado? Sim, sim. Nós estamos a falar sobre quais eram, né, as possíveis causas que uma pessoa ela se tornava um desigrejado. Certo. Né? Uma pessoa ela se desvinculava assim daquilo que nós conhecemos como igreja, grupo, né, de pessoas. Uhum. E a gente estava falando então sobre, né, 3 possíveis questões, que era a demasiada criação ou formulação de igrejas em massa, né, com evangelhos distorcidos, princípios contrários à palavra de Deus, a forma como essas igrejas pregavam e o que as pessoas estavam vendo, né, que é o vínculo com a teologia da prosperidade, com situações de curas, né, de forma realmente contrárias àquilo que nós conhecemos como princípio bíblico, a questão do abuso à fé alheia, e aí cria-se então aquilo que a nossa sociedade ela está muito, né, faz com muita né, criatividade, generaliza tudo e diz que tudo é a mesma coisa. Você acha que também falta assim, um pouco da compreensão exata do que é igreja, do que é ser igreja? As pessoas chegam na igreja com uma ideia errada, esperando receber algo em troca. Às vezes, por conta disso, acabam tendo algum tipo de decepção e isso leva essas pessoas a sair da igreja também. Eu acredito, Ricardo, que é uma mão dupla e uma via de mão dupla. O que chega na igreja, ele cria uma imagem de um mundo a fantasias, achando que a igreja ela é um pedaço do céu, esquece que ali dentro existe o homem, ainda no seu processo de luta contra a carne, que tem as suas imperfeições, e aí ele se frustra dentro de uma perspectiva daquilo que ele cria na sua cabeça. Em contrapartida, o sistema, vamos usar o sistema religioso em si, que não é o que nós vamos tratar, ele também tem um grande problema, existe uma grande problemática, que é aquela questão, muitas vezes, a vontade da igreja de buscar o perdido, quando consegue trazê-lo para dentro da igreja, se perde o encanto. O cara conseguiu conhecer a Deus, ele está na igreja, e a igreja gera um descaso dessa pessoa, e ela começa a caminhar na fé sozinha, solitária. E aí gera a frustração, gera o remorso, gera o desejo de dizer, não, eu estou dentro e estou me sentindo só, então é a mesma coisa que nada. Então vou sair, vou viver minha carreira solo cristã. Eu não quero a igreja, mas eu quero a fé e Cristo. E aí se desvincula-se. Entendi. Isso é realmente um ponto interessante, é algo que acontece muito, né? E você acha que existe algo, então, que a gente consegue aprender com os desigrejados ou com esse movimento? A igreja pode aprender alguma coisa nesse sentido, assim, a olhar para si mesmo e procurar, de repente, corrigir algumas coisas, né? E o que seria essas coisas que a igreja pode aprender? Sim, eu acredito que todo desenvolvimento humano, seja para o positivo ou negativo, são formas de aprendizado. A Bíblia, ela traz para nós 66 livros que tem pessoas que deram um bom testemunho e deram um testemunho péssimo. E ali nós temos, então, o que tirar do bom e o que tirar do ruim para que a gente venha a crescer. Então, o que eu vejo dos desigrejados é que uma das suas perspectivas em relação a se desfazer do corpo é uma forma de nós reformarmos a nossa perspectiva que está fazendo com que esse irmão saia da igreja. Seja a falta de amor, seja a falta de compreensão, seja o auto-julgamento, onde a igreja é mais carrasco, embora a igreja ela não é tratada como hospital, mas ela precisa ter um amor, como Paulo fala lá em Gálatas, né? Que quando o irmão cair, os que estão ali preparados na fé, que restaure esse irmão. E essa perspectiva que a gente tem que aprender com os desigrejados é que aquilo que eles sentem falta, a igreja ela precisa contribuir
suprir para que eles não venham a continuar saindo. Uhum. Bacana, porque tem esse lado também, né? Muitas vezes eu vejo assim que a galera bate nos desigrejados, não... Eu acredito que eles têm, com certeza, a parcela de culpa, de erros, mas eu acho que até dentro deles você tem vários grupos, né? Você tem aqueles que tiveram as suas desilusões, que chegaram na igreja com uma ideia de igreja errada. E tem o outro lado também, que eu queria até colocar para ver o que você pensa, o que você acha sobre isso. Certa vez eu vi um pastor falando que, na realidade, o cara, quando ele chega a realmente se assumir como um desigrejado, ele já estava desigrejado dentro da igreja. Ou seja, ele estava lá, mas ele não fazia parte. O coração dele não estava naquilo ali. Você acha que esse tipo de coisa acontece também? Aqui na região a gente costuma dizer que ele nunca esteve por Cristo, sempre foi por alguém, né? E isso ocorre muito nessa perspectiva, eu penso muito na questão de que quando, principalmente, o líder dessa denominação ele cai em pecado, aquela pessoa ela tem o sentido de mais se frustrar. Porque ela olha para o seu líder como alguém perfeito, como alguém que não está vinculado à possibilidade de cair, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vai olhar, os desigrejados, eles não estão centrados, muitas vezes, pelo que o membro da igreja faz, mas pela forma como o diretor, o presidente, o pastor da igreja, ele pensa e ele vive. E é maior nessa prioridade, nessa forma de pensar, né, e agir. Mas eu penso de forma diferente nesse requisito. Eu acredito que a pessoa que saiu da igreja não é o fato dela nunca ter sido da igreja. Eu acredito que ela simplesmente deixou de olhar para Cristo e olhou para a circunstância. Não quer dizer que ela se desvinculou de Cristo, porque ela tem ainda a sua fé, ela está em casa, mas ela tem a sua fé. Ela está em casa, mas ela ainda busca a Deus da sua maneira. Ela tem um relacionamento com Deus com a palavra. Mas ela não quer nada com aquilo que nós chamamos de templo, de conjunto de pessoas que diziam ter uma mesma fé, mas ela, infelizmente, se frustrou na caminhada cristã. Bacana. E dentro do nosso tema, o que você acha que a história da igreja pode contribuir? Né, tanto para a gente saber lidar com essa situação, e quanto para aquele que, de repente, que está meio desanimado, de repente tem alguém que está vendo a gente aqui que está passando por uma situação Sim. que, de repente, se decepcionou com algum líder, com algum pastor, com alguma igreja, enfim. O que você acha que a história da igreja pode ajudar nos dois lados? Antes de entrar nesse tópico, Ricardo, essa pergunta que você me fez, eu vou trazer para a minha perspectiva como pastor. Não é só o membro de igreja que se frustra com o pastor ou com a igreja. O pastor também, em alguma fase do seu ministério, ele vai se frustrar com a igreja. O pastor, em alguma fase do seu ministério, vai se perguntar, de fato, essa instituição é divina? De fato, essa instituição foi criada por Deus? Porque é tanta conversação, é tanta problemática, é tanto problema que eu estou pensando em me desvincular. Então, eu acredito que a gente não pode criar uma nomenclatura. Só membro de igreja pensa assim. Muito pastor pensa dessa mesma perspectiva em relação à igreja, em relação aos membros. Todos, né? Então, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Isso, exatamente. Todos nós estamos sujeitos a essa mesma perspectiva. Em relação à questão da igreja, da história da igreja, eu acredito que é base fundamental para entendermos lá no final de que o sistema dos desigrejados, além de ser antibíblico, é totalmente contrário ao princípio da palavra de Deus. E aí eu convido então aos irmãos que estão acompanhando o nosso Café com Teologia e os que irão assistir depois, a criar uma linha temporal imaginária sobre a história da igreja desde o seu fundamento até os dias atuais e ver que nunca no papel da igreja, embora suas reformas aconteceram, nunca ninguém procurou desvincular ou destruir o corpo de Cristo. As mudanças nunca foram para esse propósito. Foram sempre propósito de continuar, mas modificar as problemáticas que estavam referentes à doutrina, princípios contrários à palavra de Deus e pensamentos humanos totalmente desvinculados daquilo que realmente a Bíblia está embasada. Interessante. Bacana, bacana. E a questão da reforma, como é que a questão da reforma entra nisso aí? O que você acha que a reforma influencia nesse tema?
Bom, a reforma, se a gente for pensar, por exemplo, vamos andar então segundo essa linha do tempo que nós estamos criando aqui, né? A linha do tempo da igreja. Nós temos então o fundamento da igreja, a igreja primitiva, que vai ali de 30, né, depois de Cristo até os meados 300 depois de Cristo. E nós temos esse fundamento através dos apóstolos, a qual o próprio Senhor Jesus ensinou e mostrou como deveria seguir o caminho. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, dentro desse período de tempo, nós temos a definição do que é a igreja em Atos 2, 42 a 47, que é um texto que todos nós conhecemos bem, mas eu vou ler aqui 2 versículos que nos chamam a atenção sobre a questão dos desigrejados. Então, o verso 42 a 47 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Gosto de frisar logo esse verso 44. Aí o 46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E aí, o que é importante nós destacarmos na igreja primitiva é que esse partir do pão aqui não é esse junta-panelas que nós costumamos fazer nas nossas igrejas. Nós estamos tratando aqui de uma ordenança dada por Deus, que é a Santa Ceia. Então, se eu vou desvincular o corpo de Cristo, como é que eu posso celebrar a ceia se não existe um corpo para celebrar? A primeira perspectiva seria essa em relação à igreja primitiva. Então eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos, eles tinham a mesma perspectiva. Quando a gente vai para Paulo, Paulo trata que a igreja é um corpo, que embora tenha seus diversos membros, eles estão ligados a uma única cabeça, que é Cristo. Então, olha para a igreja primitiva, eles se desvincularam, por mais que os problemas surgiram? Não, por quê? Nós temos a formação da igreja. Logo mais à frente de Atos, nós temos 2 sujeitos que diz que eram cristãos, que faz uma barbaridade, que é Ananias e Safira. A igreja deixou de existir por causa do erro deles? Não. De forma alguma. Então, na igreja primitiva, nós já vemos que nada desfez a unidade, mas houveram problemáticas. Procuraram desvincular o corpo de maneira nenhuma. Trataram o corpo, mantiveram o corpo, porque o corpo não foi formado por homem, mas foi por Cristo, que é o cabeça da igreja, e continuaram durante o período da história. Então, a perspectiva que nós temos perante a igreja primitiva é essa: de 30 a 300 depois de Cristo, nunca eles se desvincularam da ideia de que a igreja é corpo, precisa estar unida, e a cabeça é Cristo. Quando a gente chega para o tempo dos pré-reformadores, que aí nós estamos falando, né, de 2, John Wycliffe e John Hus, né, que são 2 caras que vieram antes mesmo do próprio Martinho Lutero, nós vemos que eles estavam buscando o quê? Eles pregavam que a Bíblia, ela é a total autoridade constituída por Deus e está acima de toda instituição, porque a igreja já havia se desvinculado dessa perspectiva nesse período, a igreja já estava seguindo outro caminho, não era mais o que dizia em Atos 2, 42 a 47, e esses 2 camaradas aí começaram então a pregar: olha, a Bíblia, ela é a autoridade constituída por Deus na terra. A Bíblia está sobre qualquer propósito, qualquer pessoa e qualquer instituição. E outra, é necessário que a gente volte a sermos a igreja primitiva. Então, olha para esses dois pré-reformadores. E agora, olha só, nós estamos falando de 30 a 300 da história da igreja primitiva, e agora estamos trazendo a perspectiva de 2 reformadores que viveram ali 1300 a 1415. Olha o distanciamento desses camaradas. Agora veja o que eles estão procurando mudar na igreja. É o corpo? Não. É tirar a cabeça da existência do corpo? Não, eles estavam tentando manter o corpo. E estavam tentando resgatar algumas coisas que tinham sido perdidas nesse decorrer do tempo aí, né? Mas o corpo ainda estava Exatamente. Junto, né? Então, a gente olha para essa linha do tempo e a gente vê, Ricardo, que a igreja primitiva não mudou a sua realidade, entendendo que Cristo faz parte do corpo e o corpo somos nós, pessoas que tenham a mesma fé, o mesmo Deus e o mesmo Espírito. Nós vimos que os pré-reformadores não procuraram mudar de forma nenhuma essa perspectiva
de mudar a igreja no seu teor, o corpo de Cristo, e aí nós chegamos em 1517. Nós agora falamos sobre Martinho Lutero e a reforma protestante, por assim dizer. Aí vai Martinho Lutero, prega 95 teses, e nós estamos falando de 95 teses. Qual dessas 95 teses fala sobre a desvincularização do corpo de Cristo? Nenhuma. Muito pelo contrário, né? Então, o objetivo de Lutero não era, né, dividir a igreja, ele deixou isso claro, né? Ele falou isso várias vezes. E eu acho interessante isso, que a ideia de Martinho Lutero era ensinar os seus alunos. Ele não queria bater de frente com a igreja, mas ali a gente vê o agir de Deus, que os seus alunos pegam aquele material, faz várias cópias e começa a distribuir, e aí causa uma revolução. Então a gente vê que Martinho Lutero queria o quê? Gente, vamos reformar, vamos fazer o que John Hus e John Wycliffe queria, vamos voltar a ser igreja primitiva, vamos voltar a ser isso. Não quiseram. Então ali nós vemos o quê? A divisão da história. E aí nós estamos hoje vivendo o quê? Aquilo que nós acreditamos, a reforma protestante, mediante, né, Lutero ali em 1517. Mas olha só, nós saímos de 30, estamos agora em 1517, nessa linha do tempo imaginário que a gente está criando, e desde quando alguém quis desvincular o corpo de Cristo chamado igreja? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, a gente olha para todo esse trajeto até aqui e nada de mudança. Nada de mudança em referência a isso. Aí a gente vai um pouquinho mais além. Vamos falar, né, da reforma holandesa, vamos falar de João Calvino, né, que é um precursor de Lutero e seguiu essa reforma ali na Escócia, na França, na Holanda. O que é que João Calvino batia de frente? Os mesmos pensamentos de Lutero. Ele não quis desvincular o corpo, ele quis tirar a questão das indulgências, a questão das imagens de dentro da igreja, a questão de que a Bíblia, de fato, ela é o único manual de regra, fé, prática e conduta para o ser humano, está acima de qualquer instituição. Então, a gente tem um patamar de história tão grande e nós não vemos em nenhum momento mudança na perspectiva de que o corpo de Cristo precisava ser desfeito. Realmente. Né? Então, isso é importante a gente ver. E o que eu costumo ver, Ricardo, é que muitas pessoas que querem mudar essa história, muitas pessoas que querem mudar o corpo de Cristo, desvincular esse corpo, na verdade não conhecem nem a própria história. Se você for olhar as pessoas que vivem um papel ou defendem a bandeira dos desigrejados, eles nem sequer sabem das histórias, do contexto histórico, de onde surgiu a igreja, as reformas que aconteceram, e querem mudar algo que a história não vai mudar. Os fatos não vão mudar e a instituição não vai deixar de ser desvinculada em momento nenhum, porque a instituição não foi criada por homens, foi criada pelo próprio Deus. A história da igreja ajuda a gente a entender muita coisa, né? É uma pena que muitos não enxergam dessa forma. Acho que estudar a história da igreja é algo que não vai agregar, não vai somar em nada, mas ajuda a compreender muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Né? Com certeza ela é chave fundamental para não levantarmos essa bandeira de que vamos seguir carreira solo agora na vida cristã, cada um por si, cada um com suas experiências pessoais com Deus. E trazendo para os nossos dias, né? Na pauta está aqui a reforma digital do século XXI. Nós estamos vivendo um pouco disso, né? A gente já vinha vivendo isso antes dessa pandemia, antes de tudo isso que a gente está vivendo, dessa questão do coronavírus aí. Muitas pessoas optando às vezes a assistir culto em casa só. Eu vejo a pregação do fulano, do Beltrano e não preciso ir na igreja. Você acha que, antes de você entrar naquilo que você preparou para falar, mas você acha que esse momento que a gente está vivendo vai influenciar para o aumento disso? Rapaz, é uma questão que pode ter dois lados. Infelizmente, pode ter dois lados. Para você ter uma ideia, eu já fazia a transmissão ao vivo na igreja, só que muito caseiro. Eu usava o celular, o som era estéreo, e aí o pessoal que ouvia dizia: pastor, quando chega a hora do louvor, ninguém sabe o que é bateria, o que é guitarra, o que é violão, tá tudo misturado. Mas eu já fazia. Só que um pastor, certa feita, agora recentemente, me perguntou: pastor,
a ideia de transmitir os cultos ao vivo não vai gerar comodismo na vida dos fiéis da igreja? Porque a perspectiva agora é a pandemia. Mas e quando ela passar? Esses irmãos não vão se vincular a essa assistência virtual que a igreja está dando, dentro da possibilidade de estarem sentados no seu sofá, tomando um café, jantando, almoçando e cultuando a Deus da sua casa? A minha resposta para o pastor foi: tudo que precisa ser mudado dentro da igreja de forma bíblica precisa ser, antes de tudo, doutrinar as pessoas, ensinar as pessoas biblicamente que um fato e uma mudança, ela não vai de forma nenhuma alterar o produto na qual nós estamos aqui a falar, por exemplo, que é a igreja. Então, o que é que eu tenho falado para os irmãos da minha igreja, para os membros? Irmãos, isso é um processo que vai terminar. Mas isso que nós estamos fazendo, a melhoria da transmissão, o investimento que a gente está fazendo vai continuar. Mas o objetivo de continuar não é para permanecer com crentes nos sofás de suas casas, deitados em suas camas, assistindo os cultos. É para dar ao ímpio a oportunidade de ouvir o evangelho da sua casa, para que quando ele for tocado pelo chamado de Deus, ele venha para a igreja física, a igreja templo, a igreja geográfica que está endereçada em um endereço. Não é esse o objetivo da igreja, transmitir culto para crente ficar em casa. A comunhão precisa existir, o relacionamento precisa existir. Mas, por exemplo, o irmão que está acamado, o irmão que está num leito de dor, Eu ia o falar irmão sobre que, isso. né, o irmão que está... Exatamente. Você acha que essa ferramenta não vai edificar a vida desse irmão? Não vai deixar com que ele... Aquele que trabalha, está trabalhando de escala, às vezes num determinado domingo não pode ir na igreja, mas no outro dia ele assiste o culto, né? Ele é abençoado com a palavra ali. Então, o que a gente precisa ver é que essas duas perspectivas têm dois lados. Aqueles que gostam de botar o demônio em tudo, na bateria, no violão, na guitarra, no piano, no que for, ele diz que isso não agrada a Deus, isso é obra do inimigo. Aqueles que são mais, entendem a perspectiva de que isso não é mundanizar a igreja, mas é levar o evangelho a um patamar maior, geograficamente falando, na questão da distância, vai perceber que o culto continua sendo bíblico, porque a centralidade do culto, embora ele seja transmitido, não está no fato de ser transmitido, está no fato do que a igreja crê baseado na Bíblia. Então não é porque a extensão chegou até o Amazonas, até os Estados Unidos, que a igreja deixou de ser bíblica. A mensagem continua sendo bíblica. O culto continua centrado em Deus, mas o alcance se tornou maior. É isso aí. A palavra fala, né? Prega o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Exatamente. Realmente aproveitar. Né? Mas é isso. Na nossa pauta aqui, você fala da questão também da bandeira dos desigrejados, né? Como que a gente pode tratar isso? Como que a gente pode, como igreja, né, lidar com essa questão? Com amor, Bom, né? Mas ao mesmo tempo, assim, não fazendo vista grossa, né? Enfim. Então, nós precisamos entender o que a bandeira dos desigrejados defendem, né? Porque, por exemplo, tem muita mulher aí entrando na bandeira do feminismo, mas não sabem de fato o que essa bandeira defende. Ela pega um ponto e diz assim: eu sou feminista. Então, esse erro, ele é decorrente em muitas situações de acordo com o passar do tempo dentro da sociedade. As pessoas defendem uma bandeira que nem às vezes sabem o que essa bandeira de fato ela defende, o que ela foi colocado sobre ela para que ela fosse erguida. E dentro disso nós temos aqui o que nós estamos tratando, a questão dos desigrejados. Então, quando a gente olha para os desigrejados, nós vemos o quê? Pessoas que são anti-igreja, antidisciplina, anti-autoridade, anti-limites e preferem, então, seguir carreira solo. Aí, quando nós olhamos todos esses anti-alguma coisa, nós precisamos ir para onde? Para a Bíblia. Porque para eu basear a minha vida como um cristão em seguir uma bandeira, eu preciso saber o que é que Deus pensa a respeito disso. O que é que Deus pensa a respeito da instituição igreja? O que é que Deus pensa a respeito das regras,
a questão das doutrinas que a igreja vivencia, dos preceitos que a igreja cria, das autoridades que a igreja tem constituídas por Deus de forma eclesiástica. O que Deus pensa a respeito disso? E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que não tem como eu levantar uma bandeira dessa. Eu percebo que não tem como eu querer ser um desigrejado. Porque ser desigrejado é ir contrário a tudo que Deus criou, partindo da sua instituição chamada igreja, pessoa. Bacana. Alguns estudiosos já têm falado aí de um segundo movimento, não sei se você já ouviu falar, que é os multi-igrejados. Né, que segundo eles seria uma evolução dos desigrejados. Enquanto os desigrejados não querem fazer parte da igreja, não querem se reunir, em casa eles fazem tudo, né, como já foi colocado aqui. Os multi-igrejados, eles não se vinculam a uma igreja específica, mas a cada domingo eles escolhem uma igreja, uma denominação, né, para ir para visitar. Hoje eu quero ir numa igreja mais pentecostal, o cara vai. Hoje eu quero ir numa igreja com pregação mais reformada, o cara vai. Se é que isso é possível, né? Mas, enfim, alguns têm levantado essa questão aí, desse novo jeito de tentar ser igreja, né? Então, eu vejo da seguinte maneira, a ideia que as pessoas têm de criar sempre um novo movimento dentro de um movimento que já foi criado, não é novidade. A gente não está inventando a roda, a gente só está vendo ela rodar conforme a perspectiva do pensamento humano. Então, se nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a igreja primitiva ela foi fundada ali em Atos, e tudo que nós temos hoje são pessoas que se decepcionaram, criaram movimentos, decepcionaram o outro, criou outro movimento. Então é um ciclo vicioso o que nós temos hoje de denominações, não só no território brasileiro, mas em todo o mundo. Nós vamos ver que dentro desse multidesigrejado vai criar outro movimento futuramente. Basta alguém se decepcionar com esse movimento e dizer assim, eu tenho uma ideia melhor que já vai ser muito melhor do que esse movimento aí. E aí ele vai agariar para si um grupo de pessoas para começar esse novo princípio, essa nova forma de pensar e essa nova ideia. Só que o que é que eu penso? Que a Bíblia, ela é clara quando ela diz que a gente precisa estar firme em uma doutrina bíblica. Quando Paulo diz assim, cuidado com todos os ventos de doutrina, né, que vocês vivem. Não fiquem aí pulando de galho em galho, vamos usar a forma de dizer. Por quê? Porque de muito pular, muito se ouve, pouco se retém e vive uma vida totalmente diferenciada. Eu tenho como exemplo irmãos que chegaram um período da vida congregando em igrejas de cunho neopentecostal e não tinham certeza da salvação. Entraram numa igreja reformada, passaram a ter a certeza da salvação. Se desvincularam da igreja reformada, foram para a igreja pentecostal e voltaram a ter a certeza da salvação. Tá. Então você vê, né? Então você vê o quê? Que andar por meio de várias denominações, de vários pensamentos, vai acabar misturando a nossa percepção e a nossa perspectiva em relação ao que a Bíblia de fato fala. E esse movimento de os multidesigrejados ou desigrejados faz isso. Gera a possibilidade de você entrar como se fosse a igreja um grande mercado, e você está lá, a prateleira do amor, da prosperidade, da fé, da cura. Eu quero da Igreja Universal e Mundial a cura. Boto dentro do meu carrinho. Eu quero dentro da Igreja Reformada a seriedade na palavra. Boto dentro do carrinho. Eu chego na Igreja Pentecostal, eu quero avivamento. Boto dentro do carrinho. Então, o que é que a gente percebe? Que tanto o movimento dos desigrejados quanto dos multidesigrejados é um grupo de pessoas que querem colocar dentro do seu carrinho aquilo que lhes atrai. Aquilo que lhe dá um prazer, dizer assim, olha, eu quero um pouquinho disso porque nessa igreja não tem, eu quero um pouco daquilo porque nessa igreja não tem. E gera totalmente um reboliço na cabeça do cidadão que ele não sabe mais o que crer. Ele acabou criando ali um modelo de igreja que ele acha que deve ser, né? Como ele acha que deve ser, né? A igreja perfeita para ele, não a igreja bíblica, né? É igual aquela ideia, quando o pessoal pergunta assim, pastor, o senhor gosta de um carro de que marca? Aí eu digo assim, rapaz, eu queria um carro com o motor da Chevrolet, com o silêncio do motor da Fiat,
com câmbio da Volkswagen. Esses, para mim, seriam o carro perfeito. Então, dentro da religiosidade, as pessoas fazem isso. Eu quero um pouquinho daqui, e fazem na sua cabeça a igreja perfeita. Essa é a realidade, infelizmente. E certa vez eu conversava sobre isso com um amigo, né? Sobre essa questão do multi-igrejado, né? A gente estava comentando sobre isso. Eu falei que o cara, tipo assim, ele andou meio caminho, né? Ele estava antes desigrejado. Ele aproximou um pouquinho mais, mas ainda não é igreja. Por quê? Porque ele está com essa perspectiva de igreja, de supermercado, né? Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo, hoje eu quero um louvor mais assim, hoje eu quero uma palavra mais assado. E ele não se coloca na posição de servir, né? Porque a igreja também é servir. Né? Ele não se coloca nessa posição de o que eu posso fazer para essa igreja que eu me reúno, que eu congrego, né? Para melhorar ela, para ajudar ela a crescer, né? Ela é fraca nisso, ela é fraca naquilo, mas o que eu posso fazer para ajudar? Falta muito isso hoje em dia, você não acha? É que, na verdade, as pessoas elas não querem fazer parte do corpo em um todo. Elas querem ser o corpo individual na sua perspectiva de não contribuir para o desenvolvimento do reino. Essa, infelizmente, é a realidade das pessoas. Eu tenho o dom de cantar, mas eu não quero entrar no grupo de louvor porque dá muito problema. Eu prefiro cantar do banco. Eu gosto de evangelizar, mas eu não quero evangelizar porque o irmão não quer ir. O irmão dá desculpa, então eu não vou. Então, é um grupo que a gente vê que gera desculpas dentro de si próprio, mas eles são conscientes de que eles têm um objetivo como cristão individual, que é proclamar o reino de Deus e o desenvolvimento do evangelho de Cristo da forma como ele nos deixou, né? Eu acho que falta muito isso, essa compreensão aí do ID mesmo, né? Que o ID é para todos, que não é só para o pastor, não é só o pastor que tem que cumprir o ID. Eu lembrei até aqui de uma pregação que eu fiz alguns anos atrás, tinha o título A Igreja que Deus Espera. Por que eu coloquei esse título? Porque eu falo exatamente tentando rebater o pensamento que é comum das pessoas procurarem, quando vão procurar uma igreja que elas querem. Alguns vão procurar uma igreja que tem um louvor bom. Vamos ver se o louvor dessa igreja aqui é bom. O pessoal aqui canta bem, o pessoal toca bem. Vamos ver se a palavra do pastor Johnny é boa, vamos ver se ele é bom de palavra. Rola muito isso, né? Sim. E poucos, né, procuram uma igreja com a intenção de servir, né? Tipo assim, como que eu posso ser útil, né? Sempre tem esse lado também, né? Com certeza, né? Eu tenho aqui, para você ter uma ideia, eu tenho 3 irmãs que fazem parte da terceira igreja aqui Batista em Garanhuns desde a sua fundação. E eu olho para essas irmãs e meus olhos brilham. Porque quando eu olho para essas irmãs, Ricardo, eu vejo o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. Né? Que ele diz assim, olha, perseverem nessa unidade aí, mantenham o corpo ligado, vocês têm a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus. Né? Então, o que vai unir vocês é essa mesma perspectiva. Então, essas irmãs já passaram por trancos e barrancos, já viram muita discussão dentro da igreja, já viram muito crente inflamado em assembleias, mas elas demonstram claramente com seus cabelos brancos e 20, 30 anos de igreja, que elas não estão por conta da instituição, elas estão por Cristo. E elas fazem parte disso com alegria e orgulho no seu coração em manter essa história linda. Eu acho que é exatamente essa compreensão aí que falta, né? Para a grande maioria dessas pessoas, né? Ter essa compreensão de que fazem parte do corpo, né? Que é uma honra fazer parte desse corpo, que é uma honra poder servir, poder contribuir, né? Para o crescimento dele. Uma coisa interessante, Ricardo, falando sobre a questão dos desigrejados que a gente está falando, é que os pontos que fazem com que esse movimento aconteça e as pessoas que o defendem dentro desses pontos que a gente falou, anti-autoridade, antidisciplina, anti-regras, anti-instituição, eles precisam ter uma visão clara sobre o que a Bíblia diz sobre cada ponto desses que a questão da bandeira é levantada. Então, por exemplo, se a gente for olhar para a Bíblia e ver o que é ser anti-instituição, é desacreditar aquilo que Jesus fez em Mateus 16, 18, com a vida de Pedro, chamando ele para ser eclesia, chamando ele para fazer parte de um grupo definido como igreja. Então, eu já estou contrário a isso. Se eu sou uma pessoa que sou antidisciplina,
eu vou fazer com que a igreja ela se torne uma igreja que ela de forma nenhuma ela segue os princípios bíblicos. Por quê? 1 Coríntios 5. O que é que Paulo faz? Olha, tem um jovem aí, um cidadão, que está vivendo em adultério com a madrasta do pai. E vocês estão aí dentro da igreja vendo a barbaridade acontecer, vendo os frutos que estão saindo dessa conversação e não estão fazendo nada. Então eu estou distante, mas tendo em minha autoridade constituída, digo a vocês, tira esse camarada de dentro da igreja, que o corpo dele seja entregue a Satanás e que a alma dele seja entregue a Cristo. Então, a igreja ela é uma instituição e é divina, ela não pode ser desvinculada desse corpo, que Cristo é o cabeça. A igreja ela tem que ter disciplina, porque senão vira um monte de gente que acha que a igreja ela, né, é liberal, e nós criamos um sistema liberal de que não existe pecado, todo pecado é perdoado por Deus, e a igreja não vai ter disciplina quanto a isso, como nós temos igrejas que pensam assim. Né? Existe um liberalismo de que quanto mais o cara está no pecado, mais a graça está sobre a vida dele. E a Bíblia não nos diz isso. Paulo não diz isso. Não é porque a graça superabunde sobre a vida de vocês que vocês vão viver aí à torta e à direita. Existe essa perspectiva. Quando a gente pensa em anti-regras, nós olhamos para o tabernáculo, o Velho Testamento tinha regras. Como sacrificar, que animal sacrificar, como o sacerdote, os sumos sacerdotes deveriam oferecer esse sacrifício a Deus. Chegamos no Templo de Salomão, teve regras, as pessoas tinham que continuar vivendo nesse princípio de regras. Temos as sinagogas, tinham regras. Hoje, a igreja ela não vai ter regras? Como é que eu posso ter uma instituição divina que ela não tenha regras? Agora, o que é a regra da igreja? É bíblica. É coerente àquilo que a Bíblia nos dá. Eu não vou criar uma regra, um preceito, como infelizmente tem, de muitas igrejas, que não tem base bíblica nenhuma e somente é o julgamento do homem acima do próprio homem. Então, quando eu olho para essas bandeiras, eu olho para esses termos que os desigrejados defendem, é claramente óbvio que eles estão distorcendo totalmente os princípios que estão ali vivenciados na palavra de Deus. E se eu fizer dessa perspectiva, eu estou totalmente desvinculando-me da palavra de Deus. Do tempo ali do Novo Testamento, da igreja primitiva, do tempo dos apóstolos, das cartas, né, dos apóstolos, de todos os mais 27 capítulos que compõem o Novo Testamento. Então, olha aonde eu estou entrando por defender uma bandeira que somente alimenta o meu coração. Então, quando a gente aprende sobre a questão do aconselhamento bíblico, a gente sempre traz a ideia de que o problema sempre está no coração. O problema está dentro da raiz do coração. Então a gente olha para onde para descobrir? Para o coração. Meu irmão, por que você quer sair da igreja? Ah, porque o irmão olhou para a cara feia comigo. Ah, porque a palavra não me agradou. Ah, porque o louvor é desafinado. Ah, porque essa igreja não evangeliza. Ah, porque essa igreja não tem assistência social aos pobres. Então o problema está onde? Está na instituição ou está em mim que não estou querendo modificar o problema e fazer parte de uma mudança dentro da igreja? Pois é, interessante. Você falou antes da questão da disciplina. Deu um barulhinho aí. Da disciplina, das regras e tal. Mas você não acha que também, assim, um barulho, não sei se é o meu aqui ou é o seu aí. Agora parou. Eu acho que é o seu. Você falou da questão da disciplina, das regras, que muitos têm problema com isso. Mas você não acha que, assim, a igreja que não pratica essas coisas tem um pouco de culpa nisso? Deixa eu explicar, porque você vai entender. Não sei se você assistiu aquele filme Os Calvinistas, The Calvinistas, filme americano, que foi lançado em 2017. O filme trata basicamente do movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Foi lançado em 2017, né? Não sei como é que está agora, mas na época, né, que foi lançado, onde muitos jovens estão procurando igrejas reformadas, onde está tendo realmente um efervescer da teologia reformada. E os jovens, muitos deles estão procurando igrejas, né? Estão procurando se envolver, conhecer, estudar, né? Procurando igrejas sérias e tal. Aqui no Brasil a gente tem vivido um pouco disso. Tem presenciado aí muita gente procurando teologia reformada, interesse por livros, por conferências, né? Enfim. Você não acha que quando a igreja pratica
esses elementos, disciplina, é uma igreja organizada, é uma igreja bíblica, é uma igreja correta na adoração. Enfim, você não acha que isso também acaba ajudando a minimizar esses problemas? Com certeza. Por quê? Porque uma igreja bíblica ela está embasada na palavra. Aquele que entra dentro de uma igreja bíblica, ele também vai viver por meio da Bíblia de acordo com o que ela está de fato dizendo para se fazer e como viver. Então, nós costumamos dizer, a Bíblia é o nosso único manual de regra, prática, fé e conduta. Ou seja, ela é o que norteia a minha vida. Em relação ao meu relacionamento com Deus, em relação ao meu relacionamento como esposo, como pai, como sociedade, como empregado ou patrão, a Bíblia ela norteia tudo aquilo que está referente à minha vida. Então, Deus fez um livro que ele não deixa nada de fora daquilo que eu preciso saber. Em contrapartida, o que é que a gente vê? Eu vejo isso tão maior na questão, Ricardo, também, da questão da procura por igrejas reformadas, porque as pessoas elas estão entrando da igreja, de muitas igrejas, e saindo dessas igrejas e dizendo assim, o que é que eu aprendi no culto hoje? O que é que o pastor falou? O que é que ele disse? Qual foi a mensagem? Por quê? Elas estão entrando vazias e saindo vazias. O reverendo Augusto Nicodemos, respondendo a uma pergunta desse teor, ele disse assim, as pessoas estão indo para igrejas, entrando vazias e saindo vazias, estão procurando dentro do YouTube pregações expositivas e igrejas reformadas para se alimentar, porque a igreja que elas estão indo não está produzindo alimento sadio nem saudável para a vida dos seus cristãos, dos seus membros. Então, uma igreja coerente, uma igreja bíblica, uma igreja sentada na palavra de Deus, ela vai produzir aquilo que Paulo diz, alimento saudável, alimento sólido, com vitaminas corretas para o crescimento e o desenvolvimento cristão. Agora, é claro, quando se desvincula disso a perspectiva de decepção, frustração e o movimento dos desigrejados, eles não querem saber de uma igreja bíblica. Eles não querem saber de uma igreja pentecostal ou neopentecostal. Eles querem saber de que a igreja em si, a instituição igreja, de forma geral, faliu. E eles não veem uma perspectiva de mudança. Eles já colocaram na sua mente que a igreja, a instituição, não tem condição nenhuma de ser restaurada e ela totalmente é um projeto falido e que deve ser colocado dentro da gaveta e esquecido. E vamos viver nossa carreira solo dentro do cristianismo, com minha fé em Deus e seguindo a Deus da minha forma e da minha maneira. É tipo uma mentalidade assim, eu não preciso da igreja, dessa forma que está institucionalizada. Ele assume isso mesmo, né? Exatamente. Beleza. Bom, não sei se você tem mais alguma coisa para colocar. Se não tiver, vamos abrir espaço para a galera perguntar, comentar alguma coisa. Isso. Deixa eles perguntando aí. Enquanto eles perguntam, a gente conversa, né? Beleza. Se houver alguma conversa, né? Beleza. Então deixa eu abrir espaço para a galera. Então, galera, ó, quem quiser perguntar, comentar alguma coisa aí, ó, esse é o momento. Enquanto isso, a gente vai falando. Se aparecer alguma pergunta ou comentário aqui, a gente para responder. Eu acredito, Ricardo, que, embora os desigrejados digam que o texto de Hebreus, capítulo 10, é totalmente algo contrário à ideia deles permanecerem desigrejados, na verdade, vamos usar o termo, é um tapa na cara de todo aquele que quer se desvincular da comunhão do corpo de Cristo, na qual o cabeça é Cristo. Então nós olhamos Hebreus 10, 23 a 25, diz o quê? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas nos encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora, eu acho interessante que as pessoas que defendem a questão dos desigrejados, eles ignoram o que o verso 25 diz tão claramente, que não precisa de uma boa exegese, não precisa de uma boa interpretação, porque o texto é claro. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quando eu olho para esse costume de alguns, o que eu percebo é que o autor de Hebreus já estava dizendo assim, já existe desigrejado nesse tempo. Nós temos uma pergunta aí.
É do Araújo, ele está perguntando o seguinte: dentro dessa pandemia, como deve ser o comportamento dos eleitos? Dentro dessa pandemia, como deve ser o comportamento dos eleitos? Eu acredito na comunhão, na vivência e na perseverança demonstrado de forma dentro da família e também de forma pública. Né? Como é que eu demonstro o meu perfil de cristão? Mantendo o cuidado com a saúde, daquilo que o órgão, né, de saúde pede a gente para manter, mas continuarmos sendo cristãos. Por quê? O que é que nós vemos hoje? Que a possibilidade de não abrirmos as nossas igrejas tem gerado a possibilidade de crentes, mesmo que a igreja transmita seus cultos, de não assistirem os cultos da igreja. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem grande. Né? Uma igreja, tipo a primeira igreja presbiteriana do Recife, que o reverendo Augusto Nicodemos é o pastor. É uma igreja enorme, tem seus milhares de membros. Quando você entra em um culto de 1000 membros, nós temos 200 que assistem. Onde é que está o restante? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Né? Então, o que eu vejo nessa pergunta de Araújo é que a pandemia, para alguns, tem dado uma maior perspectiva de alimentar a fé e rever preceitos da sua vida cristã, da sua comunhão com Deus e da perseverança no momento em que se está vivendo de desemprego, de não estar recebendo o seu salário, de estar apreensivo quanto à saúde dos seus filhos, dos seus familiares, do seu pai e da sua mãe que já está na terceira idade, e ao mesmo tempo as pessoas que não mantêm uma comunhão, embora a igreja esteja online, assim, transmitindo os cultos, é um reflexo de pessoas que já não mantêm uma boa comunhão com a igreja física. É um reflexo. Uma outra dica que eu daria também, que eu vi até o Augusto Nicodemos comentando na live que ele fez com o Hernandes, é um momento excelente para aquele que está em casa ser igreja. Em que sentido? Está sentindo falta de algum irmão? Liga para ele, manda uma mensagem. Né? Enfim, tenta fazer de alguma forma ali, ser igreja na vida de outras pessoas, contribuir. Porque algumas pessoas sabem lidar com o que está acontecendo com um pouco mais de facilidade. Outras pessoas estão realmente preocupadas, desesperadas, não sabem o que vai ser. Né? Pessoas estão passando por dificuldade realmente financeira, outras foram afetadas aí pela questão da doença. Então, é um momento que a gente pode ser igreja. Né? Pode realmente colocar em prática o ser igreja. Se preocupar, ajudar o outro irmão. Irmão, tá precisando de alguma coisa? Estou sentindo sua falta. Até mesmo na questão das lives, né? Tá sentindo falta de alguns irmãos? Liga para ele, manda uma mensagem no zap. Ô, irmão, não tenho visto você, né, assistindo os cultos aqui e tal, as lives que a gente tem feito. Que tá acontecendo alguma coisa? Tem uma coisa que você pode ajudar? E por aí vai. O Araújo colocou... Temos outra pergunta aí. Ele colocou assim: você acha que nessa pandemia ela tem revelado aqueles que não desejam estar unido com os demais irmãos? Aí ele colocou: sou o pastor Anderson aqui de Goiânia, Ministério Reformado Getsemane. Live top. Obrigado, Araújo. Valeu. O que você responderia aí? Bom, mediante a pergunta dele, entra naquilo que a gente falou. Já é um reflexo. Uhum. O cara que não tem um compromisso na igreja física, na igreja que tem um endereço fixo, toda semana de culto, que abre às 7 horas, fecha às 9, o cara que só chega atrasado, o cara que não está em todos os cultos da igreja, que se ele vai na quarta não vai na quinta, se ele vai na quinta não vai no domingo pela manhã e vai à noite, e se ele já reflete isso nos cultos presenciais, costume de casa, vai à praça. Não mudou muita coisa, né? Exatamente. Então, é justamente aquilo. O reflexo do que eu já vivo na igreja física vai refletir, se eu não procurar mudar, na igreja digital, no culto que é transmitido pela internet. Eu posso estar no meu sofá, confortável, que foi muito caro, que ele me dá a possibilidade. Eu tenho uma televisão enorme de 50 polegadas, de última geração, eu tenho comida pronta, eu posso assistir de casa, mas eu prefiro, na hora do culto, entrar na Netflix e assistir uma série que totalmente não me vincula a uma comunhão, nem uma edificação com Deus. Nós temos. Com certeza. Essa é uma realidade, mas é tudo um reflexo. É um reflexo do cara que já não tem comprometimento com a sua igreja local. Já não tinha, né? Aí acaba continuando não tendo, né? Exatamente. E é isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. E aí, galera? Se quiser perguntar, fica à vontade aí.
Pergunta que é para a gente tirar todas as dúvidas. O pessoal pergunta, Ricardo, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a FATEG. Vamos aproveitar esse tempo, né? Falar um pouquinho sobre a FATEG. Eu só não vou poder continuar muito tempo, porque minha bateria já avisou aqui que está quase acabando. Foi rápido dessa vez. Ó, tem mais uma pergunta. Foi as tentativas que a gente teve. Mais a última pergunta aqui do Araújo, aí a gente fala um pouquinho da FATEG para a gente finalizar depois. Ó. Nessa crise mundial que estamos inseridos, quais os tipos de exposições a serem feitos? Exposições, agora, se ele está se referindo a exposições sobre assuntos na qual a igreja precisa tratar, eu acredito que, né? Eu falo por mim, por exemplo, nós estamos aqui na Terceira Igreja Batista em Garanhuns, aos domingos continuamos pregando a carta, fazendo exposição na carta de Paulo aos Gálatas. Na quarta-feira nós estamos fazendo uma exposição na Epístola de Judas. A pandemia, ela não mudou a minha perspectiva de tratar sobre esperança, sobre autoajuda ou coisa do tipo. Por quê? Porque nós seguimos uma exposição bíblica, ela continua. Só que antes, quando começou a acontecer esses fatos, a gente fez uma exposição somente sobre oração. E a gente tratou sobre ansiedade, a gente tratou sobre a forma como orar, né? Então, eu acredito que nessa situação, se o irmão, como você bem colocou, ele demonstra se preocupar com o próximo, mandando mensagem, se perguntando como é que está, ele já vai ter um cuidado em si colocado sobre a igreja de forma geral. E a igreja ensina a palavra, ela vai tratar da mesma perspectiva que já está tratando dentro de toda a exposição que está sendo feita ali, né? Eu costumo dizer que a questão de fazer exposição bíblica não nos dá a perspectiva de mudarmos o assunto. Nós temos que andar segundo a carta, né? Então, pronto, nós vamos viver o Dia das Mães. Não tem negócio de Dia das Mães não, irmão. Nós vamos continuar em Gálatas aqui, vamos fazer uma comemoração aos Dias das Mães separados, mas a exposição continua. É isso aí. Beleza, vamos lá então partir para os finalmente aí. Você falou, o que você gostaria de falar da FATEG aí? Fica à vontade, você é o nosso convidado. Lembrar aos irmãos, né, de acompanharem as redes sociais da faculdade, né, o Facebook, a página do Facebook, o próprio Instagram, né, sempre ver os trabalhos que a FATEG está, né, se envolvendo, e falarmos do novo material que estamos a preparar sobre missiologia, né, uma capacitação totalmente envolta sobre o desejo de evangelizar, de aprender sobre missões, e é uma área que a FATEG ela quer se envolver, ela quer, né, cada dia buscar mais e mais, que na verdade nós já se envolvemos de alguma parte quando nós damos a possibilidade de um aluno ingressar numa faculdade que não visa a lucratividade em cima dos seus alunos e transmite uma teologia reformada, com princípios bíblicos e acessível a todas as pessoas, né? Então, é sempre lembrar isso. O nosso lema, né, que a gente não pode esquecer, é teologia reformada ao alcance de todos, né? Então, sempre esse é o pressuposto, a gente parte sempre disso aí. Só frisar que essa disciplina de missões, ela é a única das nossas disciplinas que tem uma taxa, uma mensalidade, né? Que essa mensalidade é toda revertida para a obra missionária mesmo, né? Ó, e o Instagram acabou de mostrar uma mensagem aqui, ó, o cronômetro regressivo, falta 1, 33, 32, 31, 30, tá diminuindo aqui os tempos, temos menos de 1 minuto aqui, menos de 2 minutos para finalizar. Então vamos agradecer a presença da galera aí, né? Obrigado pessoal que ficou aí até agora, quem assistiu, quem passou e não pôde ficar também. Agradecer a você mais uma vez, meu querido, o bate-papo foi muito bom, show de bola. Amém, meu querido. Agradecer aos irmãos que participaram, aos nossos alunos que com certeza também participaram de alguma forma, que vão rever, né, essa live depois aí e ver os assuntos que tratou, né, e louvar a Deus por esse veículo que a gente tem de forma gratuita de levar a mensagem e um evangelho, né, coerente, bíblico e transparente, né? Então, louvada a Deus por todas as coisas, né? E agradecer a você por ser esse caba desenrolado aí, esse entrevistador aí. Você é o Jô Soares da Fé Reformada. Jô Soares é bom. Jô Soares, depois da gripe, né? Depois da gripe, né? Obrigadão, meu querido. Abraço para você. Meu querido, foi um prazer. Deus abençoe. Fica na paz.